O nosso assunto é o projeto que criou o piso dos enfermeiros. Prefeitos, muitos deles, não estão nada satisfeitos e prometem ir ao Supremo. Bom dia, Orengo. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. O piso, Megali, ficou em R$ 4.750. Era uma demanda aqui já antiga da classe dos enfermeiros, né, e ganhou muita força em meio à pandemia, né, até porque foi uma categoria aí que trabalhou demais. A avaliação de parlamentares é que tinha que ser valorizada, aprovaram o projeto e o presidente sancionou. Qual é o grande problema, Megali? É lastro, é saber de onde esse recurso sairá. Por quê? Porque temos muitos servidores, principalmente nas regiões do país, nos estados e nos municípios. O custo disso, já estimado pela Frente Nacional dos Prefeitos, é de 27 bilhões de reais. E como não há previsão orçamentária, não há realmente um estudo de onde vai sair esse recurso, os prefeitos estão indo ao Supremo Tribunal Federal, estão se associando a uma ação que já foi avançada, ela já foi encaminhada ao Supremo para pedir a derrubada dessa matéria, justamente porque não está prevendo de onde tirar esse recurso. Há uma avaliação também da associação que representa os hospitais privados de que trará um custo de mais de 16 bilhões de reais, né? E que isso pode ter um reflexo na redução de leitos disponíveis, porque para ter um leito é preciso ter uma equipe multidisciplinar, inclusive de enfermeiros. Esse é um piso que ele foi definido pelo Congresso Nacional, depois sancionado pelo presidente, que define também que os técnicos em enfermagem vão receber 70% desse valor e ainda os auxiliares de enfermagem recebem 50%. Agora, Megali, é uma discussão que ela é importante. Obviamente, as categorias, ainda mais essas na linha de frente, precisam ser valorizadas, mas é sempre importante, antes de aprovar uma matéria, saber de onde vai sair o recurso, porque nessa véspera de eleição, que a gente está vendo de propostas passando, né, que trarão custos, trarão inclusive despesas que não estão previstas, é realmente algo preocupante, né? Então isso fica aí, inclusive para novos gestores terem que arcar com essas contas. Por exemplo, governadores que vão ser eleitos e vão ter que arcar com uma conta que não estava prevista, mas principalmente os prefeitos estão reclamando aí que não foram chamados ou não foram ouvidos. Em relação ao governo federal, o impacto ele é menor, justamente por isso teve a sanção sem grandes problemas, né? A avaliação no governo federal é que há muitos terceirizados, por exemplo, em instituições federais, o impacto ele fica muito mais para estados e para municípios, né? E foi sancionada a matéria sem grande dificuldade aqui. E, obviamente, se fez uma avaliação política, né? Você vetar a essa altura do campeonato, véspera de eleição, um piso nacional de uma categoria tão representativa, traria também um impacto político, né? Agora o impacto tem que ser avaliado, é econômico, e agora esperar, Megali, uma decisão do Supremo Tribunal Federal a partir da análise aí dessa ação. Bom, Orengo, você está falando dos prefeitos, mas ontem mesmo o Sindicato dos Hospitais de São Paulo, por exemplo, contestou já no Supremo Tribunal Federal esse novo piso salarial do setor, que foi sancionado pelo presidente. O que dizem as entidades patronais? Esse é um movimento importante de ser observado, porque a realidade da Santa Casa em São Paulo é a realidade das Santas Casas país afora, né? Eu estou dando só um exemplo, mas há outros hospitais em condição crítica também, sem conseguir pagar as atuais contas, que dirá com esse aumento, que é legítimo, está tudo certo, a gente apoia que a categoria deva ganhar mais, mas a questão é, o dinheiro sai de onde? E é exatamente o que dizem essas entidades, especialmente as filantrópicas, né? E aí o Sindicato dos Hospitais de São Paulo já iniciou esse movimento que pode se replicar por outros sindicatos de hospitais também. O que dizem essas entidades? Elas defendem que os valores são inconstitucionais e que o setor simplesmente não tem condições financeiras de atender esses aumentos, não tem condição de cumprir a lei. E aí o sindicato disse, essa nova lei vai gerar demissão em massa. É essa a resposta imediata de funcionários em hospitais, em clínicas, em casas de saúde, em laboratórios, enfim, o que, segundo a entidade, inviabilizaria a prestação de serviços no estado de São Paulo, né? E, como eu disse, isso pode acabar se replicando para outros estados também, onde há sindicatos e entidades se organizando nesse sentido para ir até o Supremo, assim como esses prefeitos também. Situação bem delicada, né, Orengo?
E sabe, Sheila, que esse é um movimento que a gente já viu em outras oportunidades, e é sempre um risco, é uma janela, digamos assim, de oportunidade de muitos parlamentares, mas acaba virando uma janela de oportunismo também. Por quê? Véspera de eleição, é aquele clima de corre-corre, a toque de caixa, matérias vão passando, e sem uma análise aprofundada, realmente, de um cenário que é de muita dificuldade. Então, você aprovar um piso nacional de enfermeiros, é preciso ter uma análise de como isso vai ser, como essa conta vai ser paga, tanto pelo setor público como o setor privado, que enfrentam dificuldades. Mas aí, aqui no Congresso Nacional, e passando também pela presidência, já que a matéria foi sancionada, a análise ela é muito mais política do que de viabilidade financeira. Então, esses problemas vão ficando a partir de aprovações de matérias em véspera de eleições. Então, obviamente, a pressão desses sindicatos e corporações ela é antiga, e são demandas legítimas, enfim, mas é preciso sempre fazer essa análise, de como essa conta vai ser paga. Agora, cabe mais uma vez lá ao Supremo Tribunal Federal decidir.